As críticas à conivência por parte da polícia no Distrito Federal e das Forças Armadas também lá em Brasília é notório. A gente sabe, inclusive, que tinha esposa de general do Exército apoiando os atos, tinham pessoas ligadas, inclusive, ao Ministério da Defesa ou a algum tipo de organização ligada às Forças Armadas, fazendo comparecimento com frequência nos atos, tinha a presença de senadores, deputados e algumas autoridades públicas que deveriam repudiar os atos antidemocráticos e estavam lá fomentando e apoiando. Ontem, inclusive, viralizou nas redes sociais, entre ontem e hoje, um vídeo de um policial de Alagoas que estava indo para Brasília cumprir a missão, mas para tratar os manifestantes da melhor forma possível, porque não tinha nenhum marginal, eram só canalhas terroristas, não é isso? O que aconteceu? Ele acabou sendo afastado, regressou para o estado de Alagoas, mas se deve ter uma punição severa, tanto para eles quanto para todos os outros. Tanto que a cúpula, inclusive, da Polícia Militar de Brasília está desesperada. A Basília Rodrigues, inclusive, trouxe uma publicação nas suas redes sociais dizendo que quando se soube da prisão de comandantes da polícia ou de ex-comandantes da polícia e que se teve ali a informação de que a lei seria cumprida com todo mundo, um pânico se instaurou, de certo modo, em parte da polícia ali, porque muitos policiais ficaram com medo de serem presos. E eles precisam ser presos e demitidos, porque você não pode aceitar, dentro das Forças Armadas, dentro das polícias, por exemplo, você ter aí pessoas que fomentem atos golpistas ou que coadunem com terroristas. Não se pode acontecer isso. A pessoa passa no concurso público, se prepara para poder exercer um cargo importante na segurança pública e na hora que a população precisa do tal proteger e servir, ele vai estar lá proteger a quebrar, proteger a quem está fazendo o ato de terror. E isso vai contra, inclusive, os princípios estabelecidos no próprio Código Militar. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque a gente vai falar sobre a preocupação das polícias em ter mais prisões, sobre o caso do policial de Alagoas, que é importante a gente tratar aqui essas pessoas da maneira correta e exigir punição com o rigor da lei. A gente tá passando, gente, um momento único, onde se pode fazer um limpa de vez nesse bando de golpista, porque existe legalidade para demitir todos eles, sejam através de empresas privadas ou empresas públicas. Inclusive, as demissões podem ser dadas por justa causa. E aí eles vão lá bater continência depois pra um pneu, cantar hino pro pneu e gritar pelo mito, enquanto o mito vai estar na cadeia batendo um papinho com eles. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final, você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, o apoiador. É uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira, colabore com o nosso canal compartilhando, enviando esse vídeo para outras pessoas, se inscrevendo no canal, comentando, se inscrevendo na nossa página do Facebook, no nosso perfil no Instagram. Enfim, ajude a gente a continuar crescendo e levando informações para vocês. Lembra vocês, inclusive, que hoje é o último dia para se inscrever e tentar garantir a sua vaga no curso Política para Leigos. O curso não é gratuito, mas tem um valor acessível. Vocês vão mandar um e-mail para o historiador oficial, que é esse e-mail que está aparecendo aqui, @gmail.com, dizer que você tem interesse em saber mais informações sobre o curso, e lá você vai receber as informações, a ementa do curso, o que é que você vai ganhar ao se inscrever no curso, qual que é o cronograma do curso ali, e você pode pagar no boleto bancário, no cartão de crédito ou no Pix. Pagamento em boleto bancário e cartão de crédito até o domingo, e pagamento no Pix até o dia 25. Essa primeira turma que a gente está formando agora é para 100 pessoas. Mas a próxima turma vai ser só para 30. Então tentem entrar nas turmas que estão acontecendo agora. Eu já recebi mais de 500 e-mails de pessoas dizendo que querem fazer o curso, mas não confirmaram o pagamento. Então a gente não bateu ainda 100 vagas e se não fizer o pagamento, não garante a vaga. Então bateu as 100 pessoas ali, fechamos a primeira turma, as próximas turmas serão turmas de 30 pessoas, tá bom? O curso ele tem a vaga aberta até hoje, então você pode mandar um e-mail até hoje, meia-noite, dizendo que você quer fazer parte do curso, e os 100 primeiros que pagarem garantem as vagas. Vamos falar um pouco aqui hoje para vocês sobre essa situação toda que envolve aí esses atos de golpismo, inclusive que tem a parte da polícia coadunando com tudo que aconteceu e viralizou inclusive nas redes sociais um vídeo de um policial militar de Alagoas que estava indo para Brasília reforçar ali a Força Nacional para poder punir
terroristas, bandidos e sim, marginais, dizendo que ele estava indo para Brasília para poder atuar ali, né, porque a situação estava assim, assado, e que ele ia tratar os manifestantes da melhor forma possível, porque ali não tinha marginal mesmo não, tinha terrorista. Essa que é a palavra que o senhor deveria utilizar. Mas vamos ver aqui, porque viralizou essas informações na internet, né, nas redes sociais. O próprio publicou, inclusive. O governador Paulo Dantas determinou que ele voltasse para Alagoas. E ele saiu do grupo que foi para Brasília. E tudo isso por causa de um amor desesperado que as pessoas estão criando por um governo fascista. Eu vou falar aqui mais desse rapaz, mas deixa eu só lembrar aqui uma coisa para vocês, ó. Os bolsonaristas, terroristas que invadiram o Congresso, o Palácio do Planalto e o STF, bateram na polícia, bateram nos cavalos da polícia e ficaram ameaçando vocês. Quando vocês morrem tomando balaço lá na cara, não é o Bolsonaro que vai chorar por vocês, não. Quando vocês morrem lá porque o Bolsonaro, porque alguns governantes aí, por exemplo, expõem vocês em situação de risco, porque a polícia não consegue entender que a instituição é fascista, mas os policiais, muitos são vítimas do próprio Estado e nem percebem, porque ou não tem a formação adequada, ou não tem o armamento adequado, ou não tem a preparação adequada, ou não tem a proteção adequada, mas acha que vai fazer tudo que o mito quer, porque o Bolsonaro traz a narrativa que, em tese, é a narrativa que todo brasileiro queria ouvir, que bandido tem de ir pra cadeia. E é óbvio, quem é que não quer isso? Criminoso tem de estar na cadeia. Só que a gente quer que todos os criminosos sejam tratados com o rigor da lei. E não aqueles que são terroristas, mas que são amigos do rei, sejam vistos ali como pessoas que não são marginais, que vamos tratar ela da melhor forma. Então fica aqui o recado pra polícia. Larga a mão de ser idiota vocês aí. Vocês estão sendo utilizados como um rolo compressor por parte da máquina pública em muitos estados bolsonaristas e não enxergam o óbvio. Olha o que está acontecendo em São Paulo, por exemplo. O sistema de câmeras no uniforme dos policiais reduziu o número de homicídios entre os próprios policiais também, que existiam vários policiais que eram mortos e pessoas também em operações, né, grande maioria como sempre preta, acabava sendo morta ali em operações das polícias, que em tese seriam operações especiais. E aí depois que se colocou, por exemplo, as câmeras nos uniformes, se teve a redução da morte de policiais. Aí entra um bolsonarista na segurança pública e fala, na Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, aí fala, não, a gente vai tirar as câmeras, porque isso inibe o trabalho do PM. O cara quer que você continue morrendo, irmão. O cara quer que você continue morrendo, para que a narrativa dele, ali extremista, continue se perpetuando e que ele se mantenha no poder com o discurso de que, em tese, todo mundo quer ouvir isso, que todo bandido tem que estar na cadeia. Então vamos voltar aqui para poder falar sobre esse rapaz, que é jovem, provavelmente recém-aprovado aí em um desses concursos que a polícia tem feito aqui em várias regiões do Brasil. E olha o que ele diz aí de forma lamentável. Vamos ouvir aqui, ó. Deixa eu ver se tem aqui o vídeo dele pra gente mostrar aqui que eu tinha separado. Tá aqui, ó. O governador Paulo Dantas aí enviando 50 homens para ajudar a Polícia Nacional aí a pacificar essa situação. Mas o Distrito Federal está desembarcando agora. Não tá saindo aqui, né, o áudio pra vocês. Deixa eu colocar aqui de novo. Pera aí um pouquinho pra gente poder ouvir a matéria aqui. Eu vou só conectar aqui pra gente poder ouvir, porque eu coloquei pra sair no nosso fone de ouvido aqui e acabei não colocando lá. Então a gente tem que ter essa cobrança. Por que tem que ter essa cobrança? Porque eles são agentes de segurança pública. Eles não podem, por exemplo, agir de acordo com o seu próprio interesse pra poder tentar proteger ali, por exemplo, pessoas ligadas ao bolsonarismo e oprimir pessoas que estão, por exemplo, contra o bolsonarismo. Eu até tenho visto aí algumas falsas equivalências que os bolsonaristas têm tentado criar aí, dizendo que, mas quando teve invasões, por exemplo, em 2006, quando teve invasão, por exemplo, em 2013, quando teve invasão, por exemplo, em 2014, em 2017, ninguém chamou de ato de terror. Sabe por que ninguém chamou de ato de terror? Porque a gente não via essas pessoas, por exemplo, que estavam indo lá cobrar direitos legítimos, pedir, por exemplo, que se depusesse o Estado Democrático de Direito. Não se via, por exemplo, ninguém pedindo ali para poder acabar com o STF, para poder acabar, por exemplo, também com o Poder Legislativo, com o Poder Executivo. As pessoas que estavam ali, apesar de utilizarem, em alguns casos, táticas que são reprováveis, e por isso algumas foram chamadas de vandalismos, outros foram processados, mas nenhum deles, por exemplo, depredou o patrimônio público porque queria o fim do Estado Democrático de Direito, porque queria, por exemplo, o fim da democracia.
E uma dessas manifestações também que se tem colocado ali no bojo da esquerda, foram manifestações organizadas pela própria polícia. O Sindicato de Policiais de 2017, que foi lá, se manifestou e acabou quebrando ali também as vidraças de órgãos públicos. E tá certo? Não, tá errado. Só que a diferença é que você não viu eles invadindo lá, pedindo para se depor o presidente da República, se depor o presidente do STF, presidente do Senado, presidente da Câmara. É o mito do poder. Vamos ouvir aqui agora, inclusive, o que é que o policial estava falando aqui, porque é triste e lamentável, né? Vamos voltar aqui porque ele estava falando. O governador Paulo Dantas aí enviando 50 homens para ajudar a Força Nacional aí a pacificar essa situação lá no Distrito Federal. Estamos embarcando agora e Deus nos acompanhe, né, nessa missão. E toda manifestação é válida, porém toda manifestação é válida desde que seguindo a lei, artigo 5º, inciso 17 da Constituição. A manifestação é livre quando ela propaga pautas lícitas. Eu já trouxe isso aqui, vou trazer de novo já já. Essa manifestação ela tem que ser pacífica. E é isso que a gente vai tentar fazer, pacificar. Lá não tem nenhum marginal. Vamos tentar. Não tem marginal não, é terrorista. Isso eu tenho que concordar com ele. Não tem nenhum marginal, só tem terrorista. Aí tratar essas pessoas, esses manifestantes da melhor forma possível. E não tem de tratar da melhor forma possível, tem de tratar com o rigor da lei. Se tem de ser preso, vai preso. Se tem de ser processado, vai ser processado. Se tem de ser solto, vai ser solto. Não tem isso de que não, porque os terroristas são nossos aliados, simpatizam com as nossas causas, quer matar fulano, cicrano e beltrano, a gente vai tratar ele com a melhor forma possível. Tem de tratar com o rigor da lei. Isso tem de servir para todo mundo. Por isso que a nota, inclusive, do ministro Silvio Almeida foi importante. Que os direitos humanos, eles têm de existir e são defendidos para todos. Não só para os bolsonaristas que estão sendo presos agora e que estão falando, cadê os direitos humanos? Não eram vocês que eram contrários aos direitos humanos? Eu, inclusive, fiz um vídeo aqui no canal há algumas semanas falando que Bolsonaro iria implorar pelos direitos humanos e que os bolsonaristas também, porque eles seriam presos. E não deu outra, não deu nem um mês que eu fiz o vídeo e eles estão aí implorando pelos direitos humanos, né? Mas vamos continuar a ouvir aqui, que eles chamavam de direito dos manos. Porque que Deus nos abençoe nessa missão e nos proteja sempre, que dê tudo certo. E o mais rápido possível nós estejamos retornando aí para nossas famílias. Eu não sei qual que é o pensamento político dele, e não me importa, porque aqui eu não tô pra defender ou criticar o posicionamento político dele, mas eu tô aqui criticando o posicionamento dele como agente de segurança pública. Você não pode tratar criminoso como alguém que na verdade não é marginal, não é criminoso, é alguém que está ali protestando que toda manifestação ela é válida, e não é, tá? Tá aqui, ó, Constituição Federal, artigo 5º, inciso 17, eu tô trazendo isso aqui toda hora. Olha o que está escrito aqui, ó, artigo 5º, inciso 17. É plena liberdade de associação para fins lícitos. Quando você pede para depor o Estado Democrático de Direito, você está infringindo não só o que diz o Código Penal no artigo 286, 359L, 359M, como também a própria Constituição no artigo 5º, inciso 44, que está bem claro aqui, ó, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Quando a gente vai pro Código Penal aqui também, ó, a gente vem aqui pro Código Penal, lá embaixo, praticamente o último artigo, né, um dos últimos artigos, que é o 359. E o 359L trata sobre os crimes contra as instituições democráticas e o 359M contra o golpe de Estado. E tá claro aqui, ó, tentar com o emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. E o artigo 359M, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Como é que eles falavam? O ladrão não vai subir a rampa, o Nine não vai subir a rampa. E olha o que aconteceu. Aí quando a gente vem aqui também no artigo 286 do Código Penal, só para vocês poderem olhar aqui é tudo real time, gente. A gente vai mostrando e ensinando a vocês, inclusive, também, onde é que estão e onde é que vocês vão encontrar. Olha o que fala aqui, por exemplo, no artigo 286 do Código Penal. Incitação de crime é crime.
Incitar publicamente a prática de crime é crime, detenção de 3 a 6 meses, só que os outros casos lá que a gente citou, do 359L e 359M, é mais grave. Inclusive, dá uma pena aqui, ó, o 359L, por exemplo, dá uma pena que pode chegar de 4 a 8 anos, e o 359M dá uma pena que pode chegar de 4 a 12 anos. Ah, Carlito, mas o pessoal que estava no acampamento, os policiais que não fizeram nada, por exemplo, para poder impedir. No caso dos militares, quem vai acabar tomando algumas decisões de punições um pouco mais ríspidas sobre alguns pontos é ali a justiça militar. Mas os processos podem partir da justiça comum em alguns casos, para daí as punições chegarem lá à justiça militar, no caso daqueles que serão julgados pela justiça militar. Mas aqueles que, por exemplo, estavam colaborando de alguma maneira para que se acontecessem esses atos, o ministro Flávio Dino, inclusive, lembrou bem o que estabelece o Código Penal no artigo 29, que atribui aqui a questão da cumplicidade desses canalhas. E tá ali, ó. Quem de qualquer modo concorre e colabora para crime incide nas penas e a estas cominadas, na medida da sua culpabilidade. Se a sua participação for menor, aí você vai ter uma punição menor. Muitos, inclusive, daqueles que estão presos agora, que se comprovado que não tiveram essa participação tão efusiva, tão direta, por exemplo, no que aconteceu no domingo, eles acabarão sendo enquadrados como cúmplices e responderão de uma maneira mais soft, podemos chamar assim. Mas os demais não. E a própria polícia está sabendo ali dos erros que cometeram e estão preocupados. Porque olha o que a Basília Rodrigues publicou aqui, ó. Ela publicou isso aqui ontem às 6 da tarde, ó. Na CNN Brasil, prisão do comandante da PM causa comoção entre policiais que ameaçam reduzir segurança de Brasília e fazer operação padrão. Apoiadores e críticos do comando com quem conversei se posicionaram contra a decisão porque eles expõem a PM como responsável pelo caos. E parte do que aconteceu é culpa da PM também. É culpa do ex-comandante que foi preso, é culpa do Anderson Torres que se evadiu do Brasil em um momento importante. A alegação dele, inclusive agora, aqui, ó, é que o celular dele foi hackeado. Ele disse aqui, o celular foi hackeado. Cadê? O que ele falou aqui? Que o celular foi hackeado e que as mensagens que foram enviadas supostamente por eles não seria... É dele o celular, né? Que ele foi hackeado. Eu não tô encontrando aqui agora, mas ele falou que foi hackeado e que se alguém recebeu alguma mensagem ali, alguma coisa do telefone dele, esse telefone pode ter sido hackeado e isso, na verdade, é para mim uma evidência óbvia e clara que ele tá tentando ali se esquivar das suas responsabilidades, tá? Ele disse ali que não, porque se teve ali... Aqui, ó, tá aqui, ó. Alvo da PF, Anderson Torres afirma... Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver perfeitamente aí. Tá aqui, ó. Alvo da PF, Anderson Torres afirma que o seu WhatsApp foi clonado. Investigadores veem possível estratégia. Gente, a gente não tá falando, por exemplo, de Carlito Neto, de você que tá do outro lado. A gente tá falando de um cara que era o ministro da Justiça até alguns dias atrás. E que teve o celular clonado. Secretário de Segurança do Estado, do Distrito Federal, perdão. E teve o celular clonado. Isso é uma balela, né, para tentar se livrar ali das suas responsabilizações legais, que é o que ele vai tentar fazer. E aí, seguindo aqui para o que a Basília disse, né, porque a polícia precisa sim tomar cuidado, porque para mim tem que ser todo mundo punido, tá? E tem que prender mais gente, demitir mais gente. E aí, 10 da noite, a Basília publicou isso aqui, ó. Às 10 da noite, ó. Em dia de prisão de comandante, policiais militares de Brasília entraram em pânico com medo de novas detenções. E é pra isso que tem de acontecer isso mesmo. Vocês têm de ter medo da lei, porque a lei vai voltar a ser cumprida nesse país. Não vai ter mais bandidos sendo apoiados por criminosos, não. A lei tem de ser feita pra ser cumprida. Tem de valer. Em dia de prisão, comandantes das polícias militares de Brasília entraram em pânico com medo de novas detenções. Policiais se reuniram no quartel de choque da PM hoje à noite, após corrente de mensagens no WhatsApp alertar para novos mandados de prisão. A justiça alega que não tem isso, mas eles têm de ficar com medo mesmo. E sabe por que eles estão preocupados? Porque eles sabem que eles foram responsáveis também com sua omissão, junto com o governador do Distrito Federal, com o ex-secretário de Segurança, com o comandante das polícias. Tudo isso aconteceu debaixo dos olhos de todo mundo do Distrito Federal e que foi alertado pela ABIN, foi alertado pela Polícia Federal, foi alertado pela Polícia Rodoviária Federal, foi alertado pelo Ministério da Justiça, pelo Ministério da Defesa e se ignorou tudo isso em nome do mito.
Agora arquem com as consequências. E quando estiver lá na prisão, como é que vocês dizem pra gente fazer? Faz o L, né? Assim que vocês falam. Quando vocês estiverem lá na prisão, faz arminha. Sim, ó. Que vocês vão ser ali punidos, demitidos, porque lugar de golpista na cadeia. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até nosso próximo vídeo.